Olá, pessoal. Aqui é o podcast Energia Estelar. Eu sou Marta Wesch e esse é o podcast itinerante. Olá, pessoal. Juliana Lustosa, diretamente da Serra da Bocaina. Olá, pessoal. Bom dia. Sou Débora Desotti, direto da natureza, com o nosso convidado maravilhoso hoje, anfitrião. Puxa. Apresenta, Marta. Ele é o José Newton, certo? Tudo bem, pessoal? Eu sou o José Milton, aqui da Serra da Bocaina, Parque Nacional da Serra da Bocaina, São José do Barril, interior de São Paulo. Muito bom estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos, muito bem. E aqui a gente já descobriu, né, a luinha dele em touro, então muito aconchegante. Você come bastante, fica cheinho. Comida boa. Né? Mas ele realmente está alinhado com o mapa de alma dele. A gente estava olhando aqui, não tem como. É muito gostoso estar aqui no seu espaço e ser recebido por você. Porque há um alinhamento da sua alma com o que você faz. Aqui vendo o touro, que é a sua lua, é esse espaço que você criou. De natureza, de aconchego, de cuidado, de alegria. E é muito gostoso a gente receber pessoas que vibram na mesma sintonia que a Serra da Bocaina. A Serra da Bocaina, ela tem uma energia diferenciada, a gente vê todas as formas de vida convivendo em harmonia, isso é muito bom, e quando chegam pessoas tão legais como vocês, só vem acrescentar mais energia boa ainda, isso é muito bom. Ô Zé, conta um pouquinho pra gente, assim, né? Pessoal, só pra vocês entenderem, tá? A gente criou um cenário aqui, então é um bate-papo também aqui, então, né? Nós estamos na sala da casa, literalmente, né, Zé? Conta pro pessoal um pouquinho como é que foi, né? Como é que você veio parar aqui, né? Como é que você construiu esse lugar, né? Conta um pouquinho da sua história, que é incrível. É muito interessante. Os meus bisavós vieram para cá para plantar café na época da fundação da cidade. E o meu avô, passeando por aqui, se encantou com esse pedaço da Serra da Bocaina, que era um lugar extremamente preservado, bonito. E aí ele adquiriu. E eu cresci, né? Passeando aqui na Serra, mas com aquele desejo oculto de um dia morar. Mas a minha vida era lá na cidade, eu sou formado em educação física, trabalhava por lá. E aí, de repente, né, um casal patrocinado por uma organização americana chamada Ashoka, eles foram até São José do Barreiro, eles visitavam os parques nacionais, procurando pessoas que poderiam ser guias de turismo ambiental. E aí eles chegaram lá, procurando o prefeito e vendo se na cidade de São José do Barreiro tinham pessoas que gostariam de trabalhar com isso. E aí o prefeito falou, olha, tem um cara aí que anda de mochila pro mato, acampando. Aí eles me chamam. Pois é, doido aí, enche a mochila de miojo e vai dormir naqueles morros. Aí o casal, ele me chamou, me apresentou o casal e eles falaram, olha, a gente está buscando pessoas locais que poderiam ser guias de turismo ambiental. Você não quer participar do nosso projeto? Eu falei, lógico, uma possibilidade de trabalhar com o que eu mais gosto de fazer. E aí, então, eles me treinaram, né? E em 1993, né, aí, nós montamos a MW Trekking, que é uma agência de ecoturismo aqui na Serra da Bocaina. E começamos a fazer o receptivo aqui no Parque Nacional. Aí, nisso, passado algum tempo, né, esse mesmo casal entrou em contato comigo e falou, olha, a minha cunhada trouxe da Inglaterra uma tradição budista e eles estão buscando aí na Serra da Bocaina um local para fazer um centro de retiros, mas um centro de retiros assim para as pessoas mais avançadas atingirem níveis muito profundos de desenvolvimento da mente através de meditação, e tem que ser um lugar que tenha água própria, ar puro, não tenha acontecido nada de ruim na localidade, seja destino e não passagem, e que tenha que seja protegido e que a natureza esteja ainda bem conservada. Eu falei, você descreveu a propriedade de um amigo meu que está vendendo. Olha isso, né? Aí esse lama tibetano, ele já tinha, né, provavelmente previsto isso, né?
Aí eles vieram para cá, adquiriram a propriedade e nisso, né, justamente na trilha, né, porque não tinha estrada para ir nessa propriedade, aí eu perguntei para ele, o que é esse negócio de budismo, o que é meditação, me explica um pouco mais. Aí ele começou a me explicar e, putz, eu falei, nossa, eu quero isso, quero aprender. Aí eu comecei a ir para São Paulo, né, é uma tradição budista que o mestre, ele é tibetano, mas foi morar na Inglaterra e adaptou, né, os ensinamentos de Buda para um modo ocidental de prática e criou o budismo Kadampa. E aí comecei para São Paulo, comecei a frequentar lá e aprender meditação. Aí de repente eles falaram, olha, você não quer ir num festival na Inglaterra? O Lama vai dar aula. Uau. Eu falei, vamos, eu tinha um Fusquinha, tinha acabado de sofrer um acidente, meu Fusquinha estava todo amassado, eu vendi o Fusquinha e fui para lá. E eu ia passar 2 semanas só no monastério lá, aí de repente quando eu vi, falei, putz, é isso que eu quero, eu acabei ficando 1 ano no monastério, estudando filosofia budista. Então você tinha aquela vida mundana, subindo a montanha, descendo a montanha, exato. E aí o seu despertar foi pelo budismo. Foi impressionante. Assim, foi uma coisa assim que parecia que em outras vidas eu já tinha feito, sabe? Foi bem interessante. E aí eu cheguei lá, né, não falava inglês direito, foi muito interessante, porque eu estudava com um livro em português e outro em inglês. E eu gostei muito, foi a melhor coisa que eu pude fazer na vida, né? Aí quando eu voltei, aí eu continuei essa prática, né, de meditação e tal, mas eu sempre quis ter um local aqui, né, na Serra da Bocaina, que aí nós construímos a nossa base, né, aqui do lado do Parque Nacional da Bocaina. É uma pousada para receber só pessoas que gostam de turismo de aventura, que gostam de natureza, que gostam de estar junto com outras pessoas que compartilham da mesma energia. Então esse é o nosso objetivo. Esse pessoal que só vem para beber, não é bem aqui que eles têm que ficar. Ô Zé, e quem quiser te achar, deixa o Instagram, como que as pessoas te acham aqui a pousada? Olha, o ideal é vir pela MW Trekking, MW Trekking _oficial, é o nosso Instagram. Depois a gente tá aí na nossa legenda. Tem na camiseta dele também. Nossa. E eu fiquei curiosa aqui, que você foi para ficar 2 semanas. No final, quanto tempo que você ficou? Eu acabei ficando 1 ano. 1 ano? 1 ano. Não, e foi muito engraçado, né? Porque a minha passagem, quando eu comprei, a passagem era válida por 1 ano. Foi muito interessante. Foi muito interessante. E aí, eu nem sabia disso. Eu poderia ter ficado lá esse período, daí eu acabei ligando para os meus pais o meu pai era o meu sócio na agência, a gente tinha aberto a agência há pouco tempo, isso foi em 95. Faziam 2 anos, 1 ano e meio, né, que a MW Trekking estava existindo. Aí eu liguei para ele e falei assim, olha, então, acho que o senhor vai ter que ficar um tempinho a mais aí, fazendo um receptivo das pessoas, porque eu acho que eu vou ficar um pouquinho mais aqui. Ele falou, nossa, mas você vai ficar o quê? 1 semana, 2? Eu falei, não, eu vou ficar mais 9 meses. E eu acabei ficando 12. Foi muito legal, foi maravilhoso, eu aprendi coisas assim muito profundas e interessante, né, que sendo budistas a gente acaba estando aberto, né, para todos os tipos de religião e tudo mais, o que é sagrado para o outro é sagrado para a gente também. Então, isso aí facilitou muito a vida, porque você acaba não julgando, né, e nunca colocando alguma coisa que te acontece como culpa de alguém que esteja do lado de fora, nada, é só a energia voltando, né? Então você aprende a construir o seu futuro, né? Você pensa no agora, o que você vai trazer no seu futuro tomando aquela ação. E isso foi maravilhoso, norteou toda a minha vida e foi uma coisa assim que realmente fez diferença, né? E aí eu queria ter, né, um local para a gente fazer meditação. Eu pensava, puxa, eu vou construir uma sala de meditação aqui. Aí, de repente, né,
veio um grupo dizendo que tinha um cristal arcturiano aqui na Serra da Bocaina. Eu nunca tinha ouvido falar deles. foi bem interessante. E é um pessoal tão legal. Aí eles entraram em contato, falaram, olha, aí tem um cristal arcturiano, é o 12º cristal etéreo que está no planeta Terra, tal. A gente precisa ir para abrir o Stargate e energizar o cristal. Falei, uau! Só uma pergunta. Fazia pouco tempo que você tinha voltado desse monastério ou não? Não, já fazia um tempinho? Já fazia um tempinho. Ah, então você já estava acostumado um pouquinho, assim, né? E às vezes aqui na Bocaina a gente vê umas coisinhas diferentes, assim, sem explicação. Então eu falei, tudo é possível, né? Existe vida em outros planetas e eles também vêm para cá para passear. Afinal de contas, a Bocaina é só para humano? Então, aí eles entraram em contato, né? Falei, poxa, venham, né? Venham para cá. Daí, e eles nos acharam, né? Foi muito interessante porque eles sabiam que o cristal estava na Bocaina, mas eles não sabiam direito como chegar. Tudo. Aí eles entraram no Google procurando Bocaina e apareceu a MW Trek. Aí eles entraram em contato comigo, falando que precisavam vir aqui para abrir o Stargate, energizar o cristal e realmente fazer com que esse cristal começasse a emanar energia de harmonia para o planeta. Eu falei, olha, então venham. E eles vieram mesmo, 40 pessoas, durante 2 semanas, fizeram todos os rituais aí. E aí no final eles pediram para construir um templo. Eu falei, olha, eu sou budista, eu recebo pessoas de todas as religiões aqui. Então, se for um templo ecumênico, onde outras pessoas possam usar, meditar e fazerem as suas práticas lá dentro, tudo bem. Ele falou, não, nossa, todo mundo que for lá vai estar nos ajudando a energizar o cristal, vai estar nos ajudando a manter o templo ativo, isso é importante. Daí eu permiti. Eles fizeram um fundraising lá, começaram a construção do templo. O templo ele tem o formato do bastão de Ra, virado para o leste, onde a energia começa. Foi muito interessante que tem um arcturiano, que é o responsável pelo templo, que é o Juliano. Ele passou telepaticamente para o senhor Guilherme Melado, que é um engenheiro. Aí ele desenhou todo o templo, montou o projeto. E aí então eu chamei umas pessoas aqui, eles construíram o templo. E faltava ainda um acabamento. Daí eu falei, olha, se vocês me permitirem, eu vou trazer os grupos budistas aqui, e eles ajudam também financeiramente, e a gente conclui. E foi assim, eles permitiram, aí os budistas kadampas começaram a vir para cá, e aí cada um fazendo uma pequena doação, nós conseguimos finalizar o templo. E hoje está aí, né? Eu falei, puxa, eu queria ter uma sala de meditação, ganhei um templo. Foi muito interessante. A Maria tem uma pergunta. Sim. Eu sou a Maria Isabel. E Zé, conta pra gente, né, desse tempo que você está aqui. Você falou, tem tantas coisas que aconteceram aqui que, né? Conta aí pra gente uma história que você acha que você possa compartilhar de algo que foi bem mágico, assim. Que é compartilhável. A construção desse templo já é mágica, né? Não tenha dúvida. Você erguer desse jeito e assim, numa velocidade que não existe, né? Porque até você fazer um crowdfunding, trazer as pessoas para construir aqui na Bocaina, isso já é. Foi. Até porque o templo, né, é aberto para qualquer pessoa visitar, né? Sim, apesar de estar aqui, mas ele é aberto. Se alguém chegar. Qualquer pessoa que chega aqui consegue entrar e visitar, né? Sim. É totalmente gratuito, as pessoas podem vir visitar. A gente só pede para que as pessoas elas solicitem a visitação com antecedência. Porque às vezes a gente, como nesse momento, por exemplo, né, tem esse grupo que está fazendo as meditações, né, as aulas lá no templo. Então a gente não permite visita nesses períodos. Então, quem quiser visitar o templo é só entrar em contato antes, falando a data e tal, e aí a gente marca os horários. Tem toda uma regra de visitação que a gente manda para as pessoas e eles podem vir, não tem problema nenhum. A gente recebe com todo carinho e a pessoa pode vir, passar o dia, enfim, se conectar, porque o mais interessante, assim, nós somos seres espirituais, a gente precisa ter algo mais. Eu acho que
hoje em dia tem muita gente que está totalmente perdida no mundo justamente porque ainda não encontrou esse outro lado, né, que nos mantém mais estável, que nos mantém mais em harmonia. A harmonia ela não está do lado de fora. Todo mundo fica aí trabalhando, querendo construir castelos, mas os castelos ficam quando a gente morre. Então, o que a gente precisa é justamente desenvolver alguma coisa dentro de você, desenvolver esse poder espiritual que te mantém em harmonia. E a natureza nos ajuda muito. Então, esse lugar aqui acaba sendo um facilitador justamente por isso. Não que a Serra da Bocaina seja o único. Não, pelo contrário, você pode estar em qualquer lugar do mundo, mas sair um pouquinho para a natureza, sair um pouquinho para lugares onde a energia vibra numa intensidade um pouco mais baixa, para que você possa se equilibrar, né, e realmente se sentir bem, se sentir vivo, né? A gente fica aí, né? Algumas pessoas com depressão de coisas que passaram, com ansiedade de coisas que vão acontecer. Então, ou você está ligado num passado que você não pode mais mexer, ou num futuro que você está morrendo de medo. Então, sabe, daqui a pouco você morre, isso tudo desaparece. Você tem que estar conectado no agora. O que eu estou fazendo agora? Porque o único momento que a gente tem é o momento do agora. Então, se você não está focado no agora, daqui a pouco, quando você pisca, você tem 90 anos de idade e sua vida já foi. Então é muito interessante isso, quando você para um pouquinho, foge daquela máquina de moer carne do seu dia a dia e vem para a natureza, você senta num lugar, vê o horizonte, ou do lado de uma cachoeira, escutando um barulho da cachoeira, você se sente vivo. Aquilo é a vida, sabe? A vida é isso. E a gente acaba tão preocupado com o futuro, acaba não tendo esse futuro, né? Então, o passado a gente não consegue mexer, o futuro a gente não sabe se vai chegar. Você tem que aproveitar o presente. E é muito importante isso, né? A gente sentir isso e aproveitar a nossa vida enquanto a gente ainda tem saúde, a gente ainda está com a mente equilibrada, você consegue discernir as coisas. Então é bem interessante isso, e a natureza nos propõe isso. E alguma historinha de coisas voando, sim. assim? Então. Coisinhas brilhando. Conta as fofocas estelares aqui do Estelar, por favor. Não precisa ser aqui no tempo, mas nas suas andanças no meio da mata, assim. Eu já tive algumas experiências assim, bem interessantes que até hoje eu não consigo explicar o que eram, né? É lógico, como budista, eu acredito que existem vida em outros planetas e que eles também vêm nos visitar. A primeira vez que eu vi uma coisa um pouco diferente aqui na Serra da Bocaina, foi um dia que eu estava sozinho aqui, e aí, de repente, eu estava ali na varanda, eu vi uma nave, era uma nave, parecia um Zeppelin, gigantesco, assim, com um monte de luzes no entorno. Nossa. Eu falei, o que é aquilo? E é engraçado, né? Porque quando você vê assim, você fala, nossa, eu jamais pensei em pegar uma câmera. Bom, eu estava sozinho, né? Então não tinha como chamar ninguém, mas eu vi aquilo lá passando com uma velocidade tão grande aqui por cima da pousada que eu falei, nossa, o que não é um Zeppelin, porque estava muito mais rápido, não é um avião que não tinha som, não tinha nada. E era muito grande, passou assim, muito bonito também, sabe? Aquele monte de luz colorida em volta. Eu falei, nossa, tá tendo até uma festa lá dentro. Vieram me buscar uma festa. Falar do Estelar. Foi muito interessante. Aí passou assim por cima aqui, né? E seguiu. Ele estava vindo mais ou menos do oeste para leste, assim, passou. E não tinha barulho, não tinha nada. E eu fiquei acompanhando aquelas naves, sei lá, e foi muito interessante. Na segunda vez que eu vi, também foi assim, diferenciado, mas
Dessa vez eu tinha uma família do meu lado. Aí, você não viu sozinho. Tinha testemunha também para saber que você não estava louco? Exatamente, porque a primeira vez eu falei, caramba, será que eu vi mesmo? Depois que passou. E aí na segunda vez a gente estava acampado, né, na Cachoeira do Viário, eu estava fazendo uma travessia que a gente tem aqui, que é a Trilha do Ouro, chega até a Angra. E eu estava com uma família, eles são médicos holandeses, eles estavam aqui para um congresso, e estava pai, mãe e 2 filhos. E a gente estava do lado da fogueira, de repente vem uma coisa um triangular assim, né, uma cor de metal gigante, vindo na nossa direção. Eu olhei e falei, nossa, no começo eu achei, tinha o formato de um aviãozinho de papel, mas era enorme. Daqui a pouco passou por cima da gente assim, eu falei, olha o que é aquilo. Todo mundo ficou olhando assim, aquele espaçonave, passou por cima de nós assim e foi em direção à Angra. Então até hoje eu não sei exatamente o que é aquilo, mas foi uma coisa assim que impactou. Angra tem por causa das usinas Nucleares. Então, sempre onde tem a usina nuclear, eles estão por lá. Então era com certeza, porque aquela lá eu tive certeza, eu só não vi que planeta que era lá, que não deu para ler. Foi muito interessante, muito interessante. E o momento mais recente foi, acho que 3 anos atrás, eu estava subindo, estava eu, minha esposa e mais uma amiga, a gente estava subindo da Serra da Bocaina, e aí chegou, ali quando você sobe a Serra da Bocaina, no quilômetro 11, segundo os arcturianos, tem o portal, né, que toda vez que eu entro, tem uma araucária do lado e uma plaquinha do quilômetro 11. Aí a hora que a gente está subindo, eles falam para a gente imaginar que é como se fosse assim, uma fumaça de água, vapor de água, né, azul. Então a gente entra, é onde separa a terceira da quinta dimensão. E aí você sobe, porque aqui na Bocaina vibra a energia de quinta dimensão. Então, a gente estava subindo, sempre que eu passo ali, eu imagino que agora eu estou na quinta dimensão. Voltei! Que beleza! E a gente estava subindo, de repente, quando chegou assim no quilômetro 15, eu olhei do lado, eu vi como se fosse uma coroa, sabe? Enorme, assim, sabe? Toda cheia de luz, como se fosse formato de uma coroa mesmo. Parado, falei, ali não tem uma construção, porque é do lado do Vale do Paraíba, né? Eu falei, olha que interessante aquela luz ali. Aí todo mundo olhou, eu falei, nossa, mas que luz, que é isso, né? Nós ficamos olhando, falei, poxa, parece uma nave arcturiana. E aí, né, tem um formato realmente de uma nave arcturiana. Daí nós ficamos olhando, falei, puxa, que coisa bonita, mas muito grande, sabe? E assim do lado da estrada, e vocês subiram pela estrada, vocês viram, porque é um penhasco ali, né, que está em cima do Vale do Paraíba. E aí nós ficamos olhando aquilo lá, falei, puxa, vou um pouquinho mais para frente, que daí dá para a gente ver mais de perto. Aí eu avancei, o carro tinha umas árvores, quando nós passamos do outro lado, não tinha mais nada. Não. Falei, caramba, olha só. Então, foi aquele momento ali que ela se fez presente para falar, olha, eu tô aqui sim. tô cuidando. Tô por aqui. Então, foram momentos, assim, bem interessantes, né, que nós tivemos esses avistamentos. Eu acredito perfeitamente nisso. Teve uma ocasião também que a gente estava acampado, né, no Pico do Tira-Chapéu, que é o pico mais alto aqui da Serra da Bocaina, e aí de repente a gente estava justamente conversando, né, só que eram pessoas que muitos acreditavam, outros não, tal. A gente fala, mas existe, né, naves espaciais, seres de outros planetas que vêm para passear, saúde. Obrigada. Que vêm passear por aqui. Aí daqui a pouco nós vimos uma luz, parecia um farol de carro virado para baixo, assim. Era um pouco maior do que essa sala, era bem grande. E passou em cima da gente, assim. Aí todo mundo ficou quieto olhando aquele negócio. Sem explicação. Não tinha barulho, não tinha nada. Não sei se eu tinha apagado a luz. Exatamente.
Foi muito interessante, porque tinha vários ali que eram totalmente céticos, né? Daí nós falamos, e aí, o que é isso? Passou assim, foi embora, aí o pessoal foi cada um para sua barraca. Foi muito interessante, muito interessante. Então são vivências, né, que às vezes a gente na natureza acaba passando, né, por essas experiências e o grande lance é isso, né? A gente não bloqueia. São coisas que acontecem, que existem e que, se você está aberto para isso, elas surgem para você, né? Elas aparecem na sua vida. É muito, muito gostoso isso. Nossa, você estava contando, e aí eu estava pensando, né? Às vezes a gente fala desse tipo de assunto e a gente brinca, né? Que as pessoas acham que é muito separado, né? A vida normal, vamos dizer assim, dessa vida espiritual. E aí, quando você traz esses relatos, né, e a grande ideia do podcast é mostrar isso para as pessoas, né? Então, faz com que quem está assistindo possa se conectar. Lógico que, né, gente, na cidade você não vai ficar vendo nave tão fácil assim, mas aqui na terra pode ser que você veja. Então, é legal porque as pessoas se conectam com essa ideia. E a gente conversou bastante, né, esses dias. Então, cada história que você vai trazendo vai alimentando, vai vendo assim, não, faz sentido. Gente, vocês viram que tem um pouquinho de livro aqui atrás também. E a gente tem uma pergunta da Okan. Okan quer fazer uma pergunta. Olá, eu sou Candala. Como vão todos vocês aí, aqui pertinho? Eu queria que o Zé falasse um pouquinho. A gente está aqui, é um lugar assim muito acolhedor, os pássaros, confortável, a gente sente essa energia. E tem muitas imagens aqui de lugares que o Zé teve e tal, né? E aí a mim toca bastante a questão de Santiago de Compostela. Queria que você falasse assim um pouco para a gente o que você traz aqui para o seu ambiente, da sua vivência tanto na Serra quanto até do budismo, da sua vivência, da história de Santiago para cá, como reverbera tudo isso, por favor. Gratidão. Santiago de Compostela, para mim, foi uma coisa assim muito marcante, porque quando esse casal da Ashoka veio para São José do Barreiro, né, o meu professor, chamado José Antônio Baquim, ele era também professor do SENAC de Turismo Ambiental, ele tinha acabado de fazer o Caminho de Santiago. E ele falou assim, nossa, contando as histórias, falou, não, lá é transformador, são milhares de anos, milhões de pessoas que buscam, né, algo ou querem se conhecer um pouco melhor, querem tomar uma decisão na sua vida. Tal. Eles, no Caminho de Santiago, você só de entrar, aquela energia já transforma a sua mente, você tem um tempo para você pensar em tudo que aconteceu, em projetar o seu futuro. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, puxa, eu quero fazer esse caminho. E aí... Mas nunca tivemos assim uma possibilidade de fazer tal, até que em 2018 um grupo de clientes aqui da MW Trekking, né, que a gente acaba trazendo as pessoas para fazer trekking aqui, aí as pessoas começam a voltar, viram amigos, pô, vocês podiam organizar o Caminho de Santiago para a gente. Mas aí eu sempre pensei no caminho francês, né, que são 30 e tantos dias, aí pô, quem tem 38 dias para ficar fazendo uma caminhada de 700 e tantos quilômetros? Aí eu falei, puxa, é um pouco complicado isso, né? Mas aí uma amiga nossa falou, poxa, mas tem o caminho primitivo. Eu falei, caminho primitivo é quando o rei da Espanha saiu pelas montanhas das Astúrias e da Galícia para descobrir se realmente aquela tumba encontrada era o mesmo do discípulo de Jesus. Eu falei, olha, e quantos dias? Ela falou, são 15 dias de caminhada, 340 quilômetros. Daí eu falei, puxa, aí já é mais viável. Daí eu falei, nossa, aí me despertou de novo aquela vontade de fazer o Caminho de Santiago. E aí, então eu convidei a minha esposa, né, Andréa Rocha, que hoje é minha sócia na MW Trekking, ela é toda aventureira também. Daí eu falei, olha, eu tinha um sonho, que era de fazer o Caminho de Santiago, e agora o pessoal está pedindo, vamos fazer? Daí ela topou. Aí em 2019, então, aí me falaram, olha, só que o caminho primitivo não tem estrutura, todo você tem... Nossa, eu levei uma mochila do tamanho da Bocaina para lá, quase morri de tanto subir morro, descer morro.
Aí acabei, no outro dia eu peguei e despachei tudo pelo correio. E foi tão engraçado, né? Porque quando eles falaram para mim que o caminho primitivo não tinha estrutura, eu imaginei a Bocaina, né? Mas lá a falta de estrutura é assim, não tem um restaurante, mas tem uma máquina que vende Coca-Cola, que vende sanduíche, que vende... E a gente passava por essas máquinas, só que não tinha nenhuma moeda para colocar. Foi tão engraçado. E aí, então, nós começamos a fazer o Caminho de Santiago com os grupos, né? Então, no mês de outubro, a gente organiza, né, uma viagem para lá e leva as pessoas para ter essa vivência. E é impressionante, né? Nós já fomos 3 vezes e, mesmo repetindo as vezes, a gente nunca volta a mesma pessoa. E é uma coisa assim, muito transformadora que a gente percebe também nas pessoas que estão indo. Até quando as pessoas querem ir, eu falo, olha, você não está indo fazer um roteiro turístico, você está indo fazer um roteiro que vai transformar a sua vida, então esteja preparado, porque o caminho vai te desafiar. Tem muita gente que não consegue terminar ele. Ô Zé, e esse ano, em outubro, você vai fazer um caminho para quem quiser, então procura o Zé, quem tem vontade de fazer esse caminho de Santiago. E aqui na Serra da Bocaina, tem alguma trilha de alguns dias que seria um paralelo para quem fala assim, não tenho como viajar para a Europa agora. Na Serra da Bocaina, tem algum que te inspira nesse processo de transformação? Então, nós justamente criamos um caminho aqui para justamente treinar as pessoas e observar, porque para fazer o caminho primitivo de Santiago, a gente não leva ninguém que não tenha vindo para Bocaina antes. As pessoas têm que vir para cá para a gente fazer junto algumas caminhadas e a gente observar se a pessoa realmente tem condições de fazer, porque não é fácil. Os 3 primeiros dias eu falo para todo mundo assim que são 3 dias de superação. Dói até piscar, porque não é fácil. Aí depois tem os dias que são os dias de adaptação. E os últimos dias são os dias de transformação. É onde você realmente volta uma pessoa muito melhor do que você foi. Mas aí nós criamos aqui o Caminho da Bocaina. Que a Bocaina é um pedacinho da Serra do Mar. Na realidade, assim, a Serra da Mantiqueira e a Serra da Bocaina e a Serra do Mar eram tudo uma coisa só. Aí teve um deslocamento, né, da placa e criou a Serra da Bocaina e um pouquinho mais para frente a Serra do Mar. Então a gente faz uma travessia da Serra da Bocaina em 4 dias. Também tem a credencial, vai carimbando nos lugares de pernoite e tal. E aí, com isso, as pessoas vão tendo uma pequena vivência do que é lá. Então, todo mundo que vai para lá faz primeiro o Caminho da Bocaina aqui. E aí, mesmo que as pessoas não tenham a intenção de ir, esse caminho é muito legal. A gente conhece todos os biomas aqui da Bocaina, a parte mais alta ali entre Cunha e Silveiras, que é mais cerrado. Aí a gente vem para essa região aqui, que é um pouco mais baixa. Aí é uma área de transição, Cerrado Mata Atlântica, e depois a gente vai sentido Bananal, que é um pouco mais baixo, aí tem mais florestas e tudo mais. Então, é muito bonito, é muito interessante. E nisso, as pessoas já têm um gostinho do que vai encontrar lá fora, né? A curiosidade agora, que a gente fez a trilha ontem, tinha um lugar que falava Caminho do Ouro. Esse que você faz, passa pelo do Ouro ou é outro, esse da Bocaina? Caminho da Bocaina de 4 dias? O Caminho da Bocaina, não. A trilha do Ouro, na realidade, é assim. O ouro vinha de Diamantina, em Minas, e atravessava o Vale do Paraíba, né, lá por baixo, e subia a Serra da Bocaina, Silveiras, Cunha, Paraty. Paraty era o porto principal onde era escoado o ouro para Portugal. E o caminho que nós temos aqui, na realidade, é a Trilha do Ouro, que era um caminho dos índios guaianazes, que eles iam seguindo o rio Mambucaba até o litoral. E aí piratas, né, descobriram essa trilha e começaram a descer por ela com ouro ilegal. Aí futuramente, né, lógico, a coroa portuguesa ela descobriu isso e aí criaram um local lá de controle, até hoje ainda chama Fazenda da Barreira, e aí começou a ser controlado esse caminho. Mas ele, na realidade, foi muito útil, foi para o período do café. Aí os cafeicultores, junto com a coroa portuguesa, calçaram essa trilha
e aí começaram a transportar o café do Vale do Paraíba até o Porto de Mambucaba para seguir para o Rio de Janeiro. E hoje, né, a gente faz essa travessia que chama Trilha do Ouro. É um final de semana. A gente sai daqui e chega em Angra dos Reis, né? Geralmente a gente começa a caminhada no domingo e chega começa a caminhada no sábado e chega no domingo. Mas o caminho da Bocaina passa no sentido oeste-leste. A Trilha do Ouro é no sentido norte-sul. Bom, vocês perceberam que tem muitas opções. Tem de 4 dias, que é o caminho de um dia, de um período. Dá para ir para Santiago, né? Dá para ir para Santiago, tem para todos os gostos. As etapas. E tem aqueles que querem, né, tomar um banho de natureza, a pessoa pode fazer meditação, ficar mais tranquila e se encontrar aqui na Serra da Bocaina, que eu acho que é o grande trunfo dessa região, né? Porque a Bocaina, né, muitos especialistas dizem que aqui é como se fosse uma esponja, né? É uma área enorme, né? O Parque Nacional da Serra da Bocaina tem 105 mil hectares, vai de Angra dos Reis a Ubatuba. Então essa parte da Bocaina aqui, ela, né, vocês viram como chove aqui, né? Todo dia, final de tarde, é aquela chuva no verão, mas é gostoso, porque durante o dia o tempo tá bom, a gente consegue ir nas cachoeiras, aí chega no final da tarde, dá aquela chuva, deixa um clima fresquinho, a gente sempre dorme com um edredomzinho mesmo no verão, isso é ótimo, porque você consegue dormir super bem, mas a chuva, ela fica aqui, né? A floresta absorve essa chuva e guarda toda essa água e ao longo do ano vai distribuindo, tanto para a área costeira ali, entre Paraty e Angra dos Reis, quanto para o Vale do Paraíba, que pega aqui essa região, né, de Silveiras, Areia, São José do Barreiro, Bananal, Arapeí, Cruzeiro. Então a Serra da Bocaina vai distribuindo, né, essa água acumulada no verão durante todo o ano. Então é uma região que tem bastante água e mantém a floresta sempre viva, sempre bonita, né? A gente vê aí, né, tanto a fauna quanto a flora bem exuberante. Ô Zé, e você estava falando, por que você decidiu criar um centro de treinamento? A gente estava conversando um pouquinho, né? Conta pro pessoal qual é a ideia, quais tipos de eventos você oferece aqui também, porque eu achei bem curioso, esse centro de evento bem aqui, nesse lugar então, mágico. Na realidade, essa foi uma ideia da minha esposa, né? Que para a gente segmentar bem o público que a gente recebe aqui, né? Porque quando nós construímos aqui a pousada, era para receber os grupos que vinham fazer esporte de aventura, trekking e mountain bike, são as duas modalidades que a gente trabalha, e também passeios de Jeep, né? 4x4, que a gente vai em algumas cachoeiras, alguns lugares aqui. Então, quando nós criamos isso, né, nós queríamos fazer uma coisa um pouco diferenciada do que as outras pousadas que tem aqui, né? Porque, por incrível que pareça, muita gente vem para Bocaina para beber, comer, e às vezes não vão nem nas cachoeiras. Fala, pô, isso aí você pode fazer na sua casa, é muito mais barato. Eu falei, não, eu quero fazer uma coisa diferente, né? Então nós criamos, né, para receber essas pessoas. E aí surgiu a ideia da gente... porque muita gente quer começar a prática do trekking, quer começar a prática do mountain bike, mas não tem ainda uma noção do que fazer, de que tipo de equipamento vai comprar, e vai na Decathlon, os vendedores fazem você voltar com um monte de sacola, mas você fala, para que serve isso? Para que exatamente eu preciso disso? Então, o que a gente faz, a gente pega essas pessoas que estão querendo começar a prática do trekking, querendo começar essa prática de esporte na natureza, e a gente ensina para eles o que fazer, como usar o material, que tipo de material é importante no começo, para que as pessoas não gastem uma fortuna e falem assim, não gostei. Então, a gente recebe essas pessoas, né? A gente tem uma programação que chama Trekking para Iniciantes. É justamente isso, a gente explica para que serve cada material, que tipo de material é o ideal. Nem sempre as coisas mais caras são aquelas que você vai precisar, ainda mais quando você está no começo. Então, nós criamos aqui, transformamos a pousada num centro de treinamento outdoor. Então, nós oferecemos workshops aqui.
a gente tem um workshop de navegação e orientação. Então, vem um professor muito bom, que ele é aqui da Serra da Mantiqueira, ele vem aqui e dá aulas sobre como você interpretar o mapa, como você navegar através de mapas. Tem uma outra professora, a Lina Herbex, que vem aqui e ensina as pessoas a pintar aquarela de áreas naturais. É impressionante. As pessoas, você olha a aquarela e você fala, putz, isso aqui parece uma foto, de tão bonito que ficou. Tem uma outra menina que vem aqui, a Thaisa, ela é impressionante, ela é muito boa com fotografia de natureza. Então ela ensina você a usar todos os recursos do seu celular para tirar aquelas fotos incríveis, tanto de astro, quanto de floresta, quanto de cachoeira, e câmera também. Então as pessoas vêm com câmera e com celular e aí participam dos workshops dela, geralmente no final de semana, e as pessoas aprendem a fotografar, porque às vezes você tem um puta de um celular com um monte de recursos, mas você não sabe usar. Então a gente acaba tirando aquelas fotinhas normais, enquanto você poderia fazer verdadeiras obras de arte, né, com isso. E então é muito interessante, né, que a gente acaba transformando esse espaço também num local de aprendizagem, né? Tem os passeios off-road, que às vezes as pessoas compram, agora eu tenho um carro 4x4, mas ele não sabe nem ligar a tração. Então, aí vem para cá, a gente vai fazendo um passeio, olha, aqui você tem que andar desse jeito, assim, como é que você passa dentro de um lugar com lama, a velocidade não é. Então a gente vem e ensina também. Tem as pessoas, agora na pandemia, né, todo mundo comprou bicicleta, mas a maior parte das pessoas não sabe nem como usar a bicicleta, como pedalar, morre de medo. Então a gente tem os roteiros, né, de bicicleta para iniciante. Então a gente ensina a pessoa a pedalar em lugares pedregosos, ou lugares com lama, lugares em single track, né, que são aquelas trilhazinhas. Então virou realmente um centro de treinamento para as pessoas que querem, né, ter uma vivência e querem aprender alguma coisa. Então a gente acaba recebendo vários públicos, né, cada um interessado num tema. André, e ele é Libra, né? Que quebra todo esse estereótipo do libriano. Eu estava olhando o mapa aqui, não tem como, né? Eu te ouvir, é uma história que inspira. Ai, o microfone. A sua história inspira a gente a olhar para si, né? É muito importante você trazer essa consciência sobre a natureza. Tem uma abordagem da psicologia que é a ecopsicologia, não sei se você já ouviu falar, que tem vários estudos, realmente, que assim, a maior causa da depressão hoje é a desconexão do homem com a natureza. E nessa crise que a gente vive hoje, de ficar tão para fora, aonde que a gente pode encontrar a consciência, né? É no silêncio, é na natureza, é no saber ancestral, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Ontem, todos esses dias. E aí, olhando seu mapa, tá muito alinhado com a alma, porque sua missão de alma tá na casa do coletivo. Ainda ontem, né, a gente estava conversando e falou, não, certeza que tem algum... Tem um sol na 11. Que é a cabeça do dragão, tá na área do coletivo. Então, assim, a sua missão de alma é esse espaço libriano, que tem a ver também com o outro, que a Marta estava brincando, mas a missão de alma na casa do coletivo. Então, é inspirador. E todo mundo que a gente está fazendo entrevista agora no Estelar, a gente sempre está dando um spoiler de 2025. Eu vou dar o seu spoiler aqui. Tá bom. Olha que interessante. O ponto que vai ser ativado é das viagens espirituais. Puxa. Então, intensificar esse espaço que você falou, né? Tem o Caminho de Santiago, que é espiritual, que você faz na Europa e está aplicando aqui de 4 dias. Então, tá muito voltado para esse espaço, assim. E aí, para quem está ouvindo, qual que você acha, assim... Você falou que no fim é a transformação, né? Mas qual que é o maior aprendizado do caminho? Porque, te ouvindo, traz muito esse espaço, assim, eu vou deixando minhas bagagens, né? O tanto de coisa que a gente carrega e que não serve para nada. Esse, acho que nem você falou, o primeiro caminho que eu fui fazer lá na Europa, eu mandei de volta um monte de bagagem que eu tinha levado, né? Então, me vem isso, né, das bagagens que a gente carrega, mas qual mais reflexão você tem sobre o caminho, assim, do que você aprende? Eu acho que a principal...
o principal resultado que você tem é assim, ao longo da vida, as pessoas acabam criando uma série de manias, né? Eu só consigo dormir com o meu travesseiro. Sabe essas coisas? E são coisas... Dei o exemplo do travesseiro, mas a gente coloca tanta coisa que a gente precisa para conseguir ser feliz que você acaba dificultando a sua vida. Você acaba falando, poxa, então se eu não tiver aquele perfume, se eu não conseguir dormir às 10h01, eu não vou ser feliz. Então, o grande lance, quando você faz uma atividade dessa, que você tem o conforto e ao mesmo tempo o desconforto, você começa a ser questionado sobre tudo que você carrega, e aí você fala, poxa, quanto de vida eu ainda tenho, sabe? Quanto eu ainda vou ficar aqui? Será que vale a pena eu carregar toda essa estrutura, sabe? Eu fico imaginando isso, né? Às vezes a gente coloca tanta coisa nas nossas costas para a gente carregar. Não, eu tenho que ajudar meu filho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Mas a vida, ela não é eterna. Ela pode acabar hoje. Então, é muito interessante que a gente acorda de manhã tão preocupado com tanta coisa que você tem que fazer que você não tem nada garantido que você vai chegar até as 5 horas da tarde. Então, você começa a questionar isso, né? Você fala, poxa, no meu caso, eu tenho 58 anos. Quanto tempo de vida ainda vou ter? Será que eu vou querer ficar fazendo esse tipo de atividade que eu estou fazendo nesse restinho de vida que eu ainda tenho? Então é muito interessante, mesmo as pessoas mais jovens, sabe? Não tem garantia. Se a gente nascesse e tivesse uma etiquetinha aqui, válido até, né? Aí a gente poderia, né, fazer esse tipo de vida que a gente está tendo, né? Você pode... eu tenho 30 anos de validade ainda para frente, então eu posso continuar trabalhando para poder trocar de carro todo ano, agora eu quero um Apple 25, sabe? Nem sei se tem isso. Mas, então a gente acaba buscando tanta coisa na vida da gente que a gente esquece que essa vida, ela não é eterna, você vai morrer. Então, o que você vai querer fazer nesse restinho? Não que seja um restinho, né? Pode ser um restão. Mas o que você vai querer fazer nesse período que ainda te resta? Você vai querer continuar fazendo a mesma coisa que você está fazendo? E se de repente você fosse morrer hoje, a dona morte chegasse, olha para trás, valeu a pena a sua vida? Sabe? Você olha para trás e fala, puta, trabalhei todos os dias, chegava no final de semana eu fazia bico porque eu tinha que comprar um apartamento, pagar os meus boletos. Então, às vezes a gente olha para trás e vê que nós gastamos a maior parte da nossa vida fazendo coisas que a gente não gostaria, buscando, né, construir coisas que vão ficar aqui quando você morrer. Então, aonde está a felicidade nisso, né? Se você coloca a felicidade num carro zero, no Apple 25, sabe? Felicidade é um sentimento, e sentimento está lá dentro. E para você ser feliz, você não precisa ter nada do lado de fora, é só você inverter, né? É você começar a ver que para você ter um sentimento bom, para você ter a felicidade que você busca, você não precisa ter nada do lado de fora. Muitas vezes, uma pessoa que está sentada na rua, que não tem exatamente nada, você vai conversar com ela, ela é muito mais feliz do que você que tem um BMW 0 km na garagem. Então, é estilo de vida, são valores. Eu acho que quando você chega no final de um caminho, né, pode ser o caminho da Bocaina, o caminho de Santiago, são momentos que você está conversando com você mesmo, trabalhando com você mesmo. Quando você chega no final, você começa a pensar um pouco nisso, sabe? Você fala, poxa, eu estou no caminho da Bocaina, estou andando há 4 dias aqui, a única coisa que eu tinha que me preocupar era levar um sanduíche, água e capa de chuva, só. E aí estou aqui com os meus pensamentos. Então você vai fazendo uma alquimia interna, sabe? Você vai transformando todo aquele lodo em ouro. E isso
faz com que no final você repense um pouquinho o estilo de vida que você está levando, repense um pouquinho, né, que tipo de combustível você está pondo dentro de você, porque às vezes a gente enche a nossa agenda de tanta coisa que você não tem tempo de comer. Mas no seu carro você não coloca um combustível adulterado. É muito interessante isso, sabe? A gente acaba dando mais atenção para as coisas que estão fora do que para nós. Aí, de repente, aparece um câncer e você fala, putz, de onde veio isso? De onde você acha que veio? Então, é muito interessante a gente lembrar todos os dias que nós não somos seres eternos e que o estilo de vida que você leva é que vai determinar o seu futuro. O estilo de pensamento que você tem é que vai dizer se você vai ser uma pessoa feliz ou não. Porque no último suspiro, você vai ter um tempo de olhar para trás e falar, puxa, a minha vida valeu ou não valeu a pena? Sabe? Então, quando a gente se permite, né, ter um período para repensar a vida, repensar tudo que você está vivendo, repensar os seus valores, aí a gente pode chegar a conclusões bem interessantes e realmente criar uma mudança na nossa vida enquanto ainda existe tempo. Nossa, forte. E o que você diria para as pessoas que possam estar no começo dessa jornada, possivelmente achando que possam estar loucas, que tem alguma coisa errada, lá atrás, antes de você ir para o mosteiro? Quantos anos você tinha quando você foi? Eu tinha 24 anos de idade. Oh, começou 24, cedo, assim, não esperou nenhum retorno de Saturno, que é com 30, já começou. Então, naquele momento, o que foi a virada de chave, assim? Porque as pessoas passam mil coisas na cabeça, quando a alma às vezes está chamando, né? Mas bate uma resistência. O que você diria? Eu diria que elas têm que se soltar, sabe? E é interessante porque cada um tem o seu momento, mas para que esse momento chegue, você tem que permitir, você tem que estar aberto. E muitas vezes a gente... não, já pensou? O que os meus amigos vão pensar disso? Olha os nossos amigos! Então, vocês ainda têm a boa sorte de ter amigos que te levantam. Hoje. E é justamente isso, é procurar pessoas que compartilhem dessa mesma energia, dessa mesma busca, porque se você não está no meio que te eleva, você vai estar no meio que te afunda. E isso vai fazer com que você comece a tomar Rivotril. E isso não é legal. Então, o que as pessoas têm que fazer quando sentem a necessidade de sair um pouquinho, não importa o que os outros vão pensar. Se você está feliz, putz, isso é a verdadeira essência da vida, porque a vida acaba. E se você ficar só vivendo em função do que os outros falam, do que os outros pensam, a vida não vai ser sua, sabe? E outra coisa, às vezes eu falo para todo mundo, olha, pessoal, vocês não podem aceitar conselhos de pessoas que não sejam muito melhores do que você, sabe? Às vezes as pessoas ficam dando pitaco na sua vida, mas estão muito piores do que você. Então, como é que você vai pegar a informação de alguém que está ferrado lá e não está feliz? Agora, se a pessoa estiver feliz tal, e falar, olha, você pode fazer assim, aí tudo bem, tem uma referência. Mas quando a pessoa também está sofrendo igual a você, ela não é referência, sabe? Porque ela também está perdida. Então, o grande lance é você... Se você está se sentindo um pouco perdido, Eu me senti assim. Né? Eu passei uma fase da minha adolescência que eu falei, caramba, nada dá certo. E, de repente, né, eu tive uma pessoa que falou para mim, olha, peça para a vida, abra, esteja aberto, e as coisas vão acontecer. E eu fiz isso. Então, mesmo que você não acredite em nada, chega... para a natureza, para falar assim, putz, me mostra um caminho,
sabe? Nós somos seres espirituais, existem seres que estão, acredite você ou não, que estão aí te protegendo e querem ver só o seu bem. Então, se você se abrir e permitir que essa energia chegue até você, com certeza, em algum momento, vão começar a aparecer situações e oportunidades que vão te mostrar um caminho. Né? Porque a pior coisa é quando você está perdido e você não toma nenhuma atitude para sair dessa situação. Então, só fique aberto e peça para a vida, que a vida vai direcionar o seu caminho. Muito bem. Olha, a gente ficaria aqui mais algumas horas, né? Mas nesse tempo que a gente precisa finalizar, alguém ainda quer fazer alguma pergunta? Alguma curiosidade? Não? Bom, Zé, da minha parte quero te agradecer, né? Primeiro por ser o guardião desse lugar mágico aqui. Eu vou falar por mim, né? Me sinto muito grata e honrada. E te agradecer também por compartilhar, né, com as pessoas. Acho que quando a gente compartilha, né, a gente faz com que mais pessoas possam chegar, assim como quando a Bel veio e falou, não sei se tem que ir lá, não! Chegamos, então, gratidão por esse compartilhar e por cuidar tão bem desse lugar aqui. Eu reforço as palavras da Ju também. Gratidão, é muito inspirador te ouvir, você ter escolhido estar aqui com a gente, estar compartilhando tanto conhecimento, tanta experiência, porque não é só conhecimento, é experiência junto. E inspira a continuar, a acreditar no ser humano e por mais consciência no planeta, porque o planeta tá requerendo pessoas assim. Gratidão, Zé. Muito obrigado. A gente sempre fala no podcast Estelar que às vezes, tipo, você pensa assim, eu quero achar um arcturiano, um pleiadiano. Fala assim, gente, tá tudo encarnado. E normalmente essas pessoas têm essa energia, né, igual ao do Zé, assim. E é legal trazer essas pessoas para você entender que você não precisa ficar no que todo mundo fala, como ele falou, que é o que a gente acredita também. Né? A gente acredita na autonomia, na autenticidade. E cada um tem o seu caminho. Então, não quer dizer que você é uma pessoa que gosta de fazer trekking e não dá para ser espiritual, por exemplo. Né? Então, para você foi um exemplo muito do que a gente acredita nessa parte, porque as pessoas gostam de colocar tudo rótulo. E o mais legal é que você odeia rótulo, então. A gente também não gosta. Então, assim, fico muito feliz, porque realmente são as pessoas que lá atrás a gente chamava elas de índigo, de cristal, ou enfim. Mas que são essas pessoas que trazem essa energia da nova era, né, dentro de si. Mas não quer dizer que você precisa abrir você tem o seu trabalho, e é o seu. Assim como a gente está conhecendo o Zé, e é o trabalho dele de ser o guardião da bocaina. Então, se você quiser deixar o seu recadinho agora para todo mundo, né, e falar também sobre as redes sociais, para seguir, compartilhar, curtir, né, as redes dele também. E a gente fica muito honrado por você permitir que a gente chegasse até aqui, porque eu fiz parte um tempinho das meditações do Golf, sabia desse cristal. Aí um dia o mentor falou que eu precisava vir, eu falei, não, tá bom, um dia eu vou. Aí a Bel... Mandaram a Bel antes. A Bel falou, sabe que tem o cristal balcânia? Eu falei, eu sei. Aí ela, então, você tem que conhecer o Zé, Então, quando ela falou de você, eu falei assim, aí eu conversei com a Ju, falei, Ju, a gente vai ter que falar com esse homem. Então, muita gratidão mesmo, porque realmente é para inspirar mais pessoas mesmo. Bom, eu que agradeço a vinda de vocês, são pessoas maravilhosas. E uma das coisas, né, que eu até falo muito com a minha esposa, né, Andréia, que a gente tem a boa sorte de só receber pessoas assim iluminadas aqui, né? Nossa! E a gente aprende muito também, né? Vocês têm muita informação, muito conhecimento. E é gostoso, porque você vai ouvindo uma coisa aqui, ouvindo uma coisa ali, você fala, puxa, que legal! Né, tem mais pessoas que também estão vibrando nessa energia, né, de cura, de paz, e é justamente, né, o que a gente mais precisa, porque num mundo onde a tecnologia desenvolveu tanto, eu me lembro quando
eu era adolescente, eu assisti o Blade Runner, o cara falando, olhando, vendo a outra pessoa do outro lado. Eu falei, isso é só em filme. E olha aí, tá aí hoje. Então, é muito interessante, né? A tecnologia se desenvolveu tão grande, mas ainda existe guerra. Que coisa mais... Incrível, né? Arcaica. Sabe? Um país querendo as coisas do outro, sabe? Enquanto todo mundo poderia realmente compartilhar. Não era necessário nem ter divisão de países, né? São todos seres humanos, todo mundo sofre, todo mundo sente dor, todo mundo sente fome, todo mundo sente amor, todo mundo quer ser feliz, independente de cor, raça, religião. Agora estão dividindo tantas as pessoas que eu falei, poxa, não sei mais como é que... Sabe, são todos humanos, vamos parar com isso, sabe? São todos humanos e o desejo de cada um é ser feliz, então... buscar a felicidade, e os outros, cada um respeita a forma como cada um busca a felicidade. Se não está prejudicando ninguém, está tudo certo. E isso que é interessante, sabe? A gente aprender a ser ser humano, a gente aprender a aproveitar essa oportunidade que a gente está vivo e que a gente pode criar coisas, para deixar realmente uma marca positiva no planeta, seja para os seus filhos, ou seja para o mundo, não importa. A gente sempre tem que ter a missão de deixar esse mundo, esse planeta melhor do que quando nós chegamos. E se você conseguir fazer isso, a sua missão tá cumprida, sabe? Então, a busca da felicidade sem prejudicar os outros seres, independente se sejam humanos ou não, é a grande missão de cada um nessa terra. A gente não está aqui por acaso. Então, eu desejo a todas as pessoas que sejam muito felizes e que a gente consiga chegar num patamar mais elevado aí, que as pessoas se vejam como irmãos e não como um lá e outro aqui. Não existe divisão, né? Nós somos células de um mesmo organismo. Boa, Zé. Gratidão, pessoal. Ó, até o próximo podcast. Lembra de curtir, comentar, compartilhar com todo mundo, tá bom? É isso aí, né, galera? É isso aí. Tchau, Obrigado, pessoal. Valeu.